não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? O analfabetismo funcional não incapacita a pessoa. Ao contrário, psicologicamente reforça a pessoa. Porque ele não sabe que não entende. Então ele entra no negócio do Dunning-Kruger. Quanto menos ele conhece um assunto, mais ele se sente autorizado a falar a respeito, mais ele sente que sabe. Quanto menos sabe, mais sente que sabe. Quer dizer, o homem que estuda, por exemplo, Aristóteles escreveu um livro chamado Questões ou Perguntas. São milhares de perguntas cuja resposta ele não sabia. Você imagina a consciência aguda que esse homem tinha dos limites do seu conhecimento, né? Do seu horizonte de consciência e, portanto, do seu repertório de ignorância. Eu não sou capaz de formular 2.000 perguntas sem respostas. Posso, sei lá, 100, 200, 300. Mas Aristóteles, que foi o homem mais inteligente do Ocidente, ele sabia tudo o que lhe faltava saber. Pelo menos não é tudo. Ele escreveu quase tudo que lhe falta. Tem muito que ele não escreveu, com certeza. Mas, nesse esquema do Dunning-Kruger, os caras provaram experimentalmente que quanto menos uma pessoa sabe de um assunto, mais ela se sente segura para falar a respeito. Por exemplo, o pessoal que fala da doutrinação comunista, etc, etc. Eu sei que isso existe, eu sei que existe a hegemonia comunista. Mas qual é a medida? Qual é a extensão do problema? Eu não tenho a menor ideia. Isso precisa ser pesquisado. Eu estou implorando há anos. Vocês têm que fazer uma pesquisa sobre teses universitárias anticomunistas rejeitadas. Não é que foram rejeitadas, foram desaprovadas. Não foram aceitas nem para exame. Não pode falar disso. Né? Então, você ter a medida correta da dominação opressiva, tirânica, autoritária, ditatorial que os comunistas estão exercendo sobre toda a cultura brasileira nos últimos 50 anos. Só que nesse país você fala de cultura, você ouve esses generais, esses ministros, eles pensam que cultura é só um enfeite. Eu digo, não, meu filho, você não tem ideia do que é cultura. Por exemplo, outro dia, né, o Jairo Teixeira, que é criador e domador de cachorro, e é meu aluno, tenho muito orgulho disso, tem um aluno inteligentíssimo, mostrou a penetração da mentalidade politicamente correta na criação de cachorros. Agora, por exemplo, você não pode dizer que o fulano é dono do cachorro, ele é tutor do cachorro. E isto vai entrando. Isto é cultura, porque isto penetra no cotidiano e no subconsciente de todo mundo, e o pessoal vai aceitando. Guerra cultural não está em livros, meu filho. Está, por exemplo, você tem um problema com a mulher, ele vai consultar um conselheiro matrimonial, o conselheiro matrimonial vai orientá-lo de maneira conveniente ao movimento comunista. E ele não vai nem perceber que o divórcio ou o casamento dele são um instrumento de guerra cultural. É isto que é guerra cultural, generais. Vê se acorda, porra! Eles pensam que cultura é só livro, disco. Mas que estupidez, meu Deus do céu! Quer dizer, no Gramsci está muito claro que a cultura comunista tem que entrar em todos os setores da vida social. Os mais íntimos e mais informais. É ali que está a guerra. Por exemplo, guerra cultural é mandar os meninos do partido entrar no concurso público para ser funcionário público. Fizeram aqui um concurso para lixeiro, vai lá, entra lá. Como lixeiro, você já é funcionário do Estado. Amanhã você pode ser diretor da coleta de lixo. Isso é que é guerra cultural. Isso é que guerra cultural, é só blá blá blá. Blá 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 o que tem nas suas cabeças, seus burros. Então, pensa que é só general que é assim, vou contar o episódio. Quando eu tive contato com o pessoal do Instituto Liberal, eu comecei a falar lá no Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, que era um negócio meritório, sem sombra de dúvida, eu sempre dizia para os liberais que eles tinham que se aproximar dos militares e para os militares que eles tinham que se aproximar dos liberais.
Enquanto isso, militares, general Ibiapina, presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro, queria aproximação o quê? Com o pessoal do jornal Hora do Povo, que era comunista. O Hora do Povo era um jornal que saía com a manchete assim: Stalin foi o maior democrata do século XX. Era com essa gente que o general queria aliança. Eu tinha muita conversa com o general Meira Matos. O general Meira Matos foi o comandante da invasão em São Domingos. Era um cara odiado pela esquerda. Ele estava lá o tempo todo conspirando com o jeito de esquerda, porque o inimigo dele era os tucanos. Bom, os tucanos não prestam de fato, mas eles não são o principal inimigo, obviamente. Ele está ajudando o PT contra os tucanos. Isso eram os militares. E os liberais, estou falando isso, daí sobe o professor Og Leme, presidente do Estudo Liberal, sobe no pódio do Fórum da Liberdade para pregar o quê? A extinção das Forças Armadas. Esse dia eu falei aquelas famosas frases fatídicas: cagou tudo. Ou fudeu tudo. Exagerei? Até hoje não houve diálogo entre liberais conservadores e militares. Até hoje! Ora, no entanto, tem um monte de gente aí querendo ser deputado, querendo ser vereador, querendo subir na vida, e até pedindo para mim, para eu interferir, para arrumar emprego público para eles. Não vai pedir para sua mãe, né? Então é isso, gente. Nem tudo está perdido, porque eu vejo que eu tenho alunos muito sérios, muito talentosos, principalmente o pessoal que está fazendo conferência do Borborema, assim, maravilhoso. Se vê que elogiar os caras no Brasil, você não pode elogiar que o cara já corrompe no instante seguinte. Então, não estou elogiando, vocês são todos filhos das putas. Pronto. Ficou bom agora? Então, continue trabalhando, gente. É isso aí. Hoje não vou responder pergunta nenhuma. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Todo mundo conhece aquele slogan: a história é a história dos vencedores. Isso não é certo, porque, com frequência, a história é a arma dos perdedores. O sujeito cai do muro, perde o poder, então ele usa a história como um modo de moldar uma nova opinião pública que o favoreça no futuro. No Brasil, isso aconteceu literalmente. A partir de 1964, os comunistas se tornaram os dominadores monopolísticos da narrativa histórica. E isso foi um elemento fundamental da Revolução Cultural que acabou por levá-los ao poder. Não é isso? Eles se tornaram não só os dominadores monopolistas da narrativa histórica, mas também da narrativa ficcional. Eu acabei de dar uma aula sobre isso. Se você pega a literatura brasileira dos anos 64 a 68 até 70, você vê que é maciçamente a narrativa da história da própria esquerda. A esquerda era um grupo de umas 10 mil pessoas e se considerava representativa da nação inteira. O ponto de vista dos outros me interessa. Então, o drama do Brasil que ele relata é o drama deles. É um negócio barbaramente subjetivo. Mas, como não há outras narrativas, essa acaba por predominar. Né? Note bem, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Por exemplo, outro dia foi uma pesquisa, esse pessoal que a gente chama os millennials, que é a turma que nasceu depois de 90, não tem a menor ideia do que foi o comunismo, e a maioria acredita que o George Bush matou mais gente do que o Stalin. Quer dizer, estão completamente por fora. Mas isso é entre estudantes apenas. Quando você pega o pessoal da mídia, opinião pública, tá, eles não são impuros assim. Agora, no Brasil não são os estudantes, são todos. Os comentaristas de mídia, os professores, né? Esse pessoal tudo está aí, o Clóvis de Burros, Leandro Espiritual, essa gente toda. Isso é um bando de ignorante que faz vergonha, pô. E são os donos do pedaço, são os acadêmicos, é a autoridade acadêmica. Então, aquele fenômeno que nos Estados Unidos se observa entre jovens estudantes, no Brasil é disseminado, é todas as idades, não se discrimina ninguém. A ignorância está democraticamente distribuída por toda a sociedade. Terceiro ponto. Você vê aqui, falsificar a história para fins militantes é, para um comunista, uma coisa não apenas normal, mas obrigatória. Porque, como ele acredita que a história é a história da luta de classes, entre aspas, sendo que a classe proletária não precisa dar palpite, o partido a representa, então, no fim das contas, é a luta entre o partido e o resto. Então, contar a história neste sentido é obrigação deles, e isso para eles é ciência.
Agora, o pessoal que é conservador, liberal ou apolítico tem um certo pudor de usar a história como instrumento de luta. Tá certo? Então procura-se a ter uma narrativa mais neutra, mais científica, etc, etc. Então você tem um lado lutando a seu favor e o outro lutando a favor da neutralidade. Já sabe qual é o lado que vai perder. Então o que eu sugiro é o seguinte: a luta pela ciência, a luta pela cultura autêntica, ela tem que ter um espírito militante. Não militante liberal conservador, mas militância em favor da cultura. Nós temos que ser intransigentes e intolerantes com charlatães. Não podemos aceitar mais isso. Agora, você vê, por exemplo, esse pessoal que quer contar a história só na base da classe social, história tipo quantitativa, os personagens são as classes sociais, né? Sobretudo o pessoal comunista, marxista. Veja, esses camaradas não sabem até hoje se existiu o feudalismo no Brasil ou não. Foi o debate que houve a partir de 64 entre o Caio Prado Júnior e a liderança do Partido Comunista. A liderança seguiu a velha orientação de que houve um regime feudalista, depois do regime feudalista veio uma revolução burguesa, e depois da revolução burguesa veio a revolução socialista. E o Caio Prado Júnior falou: não, aqui jamais existiu feudalismo, foi capitalismo desde o início. Tese que é confirmada 100% pelo melhor livro que se escreveu sobre a escravidão no Brasil, que é o livro do Repo Algorino, comunista, o Escravismo Colonial, onde ele mostra que o regime que vigorava no Brasil durante a colônia era um regime sui generis, que era um capitalismo baseado na escravidão. O Brasil foi o maior comerciante de escravos do hemisfério ocidental. Claro que comparado com os árabes é fichinha, mas assim, toda a economia brasileira se assentava no comércio de escravo e no trabalho escravo, e era já de tipo capitalista. Tá certo? Mas até hoje tem gente que não concorda. Então eu digo: mas vocês querem contar a história na base das classes sociais, né? Quais são as classes? Vocês não sabem, meu Deus do céu. Tá? Então os caras querem nos passar a sua própria ignorância. Em terceiro lugar, nós sabemos hoje, pelo historiador marxista Thompson, E.P. Thompson, que é impossível você descrever, delinear uma classe social só por traços econômicos. Você tem que levar em conta traços culturais, religiosos, subjetivos, etc, etc. Em suma, são classes honorárias. Não são classes reais. Tá certo? Então, a história no Brasil foi usada como instrumento de luta desde 1964, e só como instrumento de luta. Isso se institucionalizou. Isso vigora em todas as universidades do país, e é só essa história que se conta. Tá certo? Só que essa história é a história de um grupinho pequeno, cujo umbigo é maior que o mundo. Né? Se acha o centro dos acontecimentos. E o que aconteceu para eles, e aquilo é a história do Brasil. Graças a isto, você vê até hoje qual é o tema predominante deles. O quanto nós sofremos durante a ditadura. Então, aquela expressão do 1968, o ano que não terminou, é certíssima, porque os caras estão em 1968 até hoje. Eles não podem contar a história do que vem em seguida, por quê? No que vem em seguida, o agente não são mais os milicos, os agentes são eles. Eles são os criadores do estado de coisa, e o estado de coisa é catastrófico. Então não pode contar, tem que esconder. Tá certo? Agora, essa ideia de limitar o ensino da história vamos dizer, à fase da modernidade, vamos dizer assim, aquilo que começa, sei lá, com René Descartes, Francis Bacon, etc., é um projeto que também existe nos Estados Unidos. Né? E acontece o seguinte: esta é justamente a fase onde, como disse Schelling, o pensamento caiu para um nível pueril. E você compara os grandes filósofos da modernidade, como Descartes, ou Hobbes, né, ou Maquiavel, aos filósofos antigos, de fato são pueris. Eles não entendem certas questões elementares, mas têm uma influência muito grande e podem ser usados para fins políticos, têm importância política. Tá certo? Você vê esse negócio da história das culturas indígenas, cultura africana, etc. Bom, eu sou inteiramente a favor disso. Né? Então, tá, no Brasil inteiro, quem leu algum livro de história da África? Eu acho que só eu li. Eu li a história da África do Bernard Lugan, que é o maior historiador da África no momento presente, que é um livro de 800 páginas. Tá certo? E eu sei alguma coisa do que se passou lá. O pessoal estuda só o que eles viram de reflexo da coisa no Brasil. Nem na América do Norte eles sabem.
Mas, então, outra coisa, você pega as culturas indígenas, qual é a versão oficial? As terras dos indígenas foram tomadas. Eu digo, mas faz uma conta. Isso aí viola os princípios da aritmética elementar. Por quê? Na época do descobrimento havia aproximadamente, segundo os cálculos deles, 5 milhões de índios no Brasil. 5 milhões de índios não é suficiente para ocupar o território da Grande São Paulo. Então isso quer dizer que naquele território havia espaço suficiente para índio, português, canadense, extraterrestre, quem viesse ali. Você está entendendo? Então, por que deu conflito? Porque os índios consideravam que o território inteiro era deles, mesmo o território que eles jamais poderiam ocupar. Ou seja, era de uma voracidade anormal. Tanto que o hábito deles é ocupar uma região, depois queima tudo e vai para outra. Eles inventaram as queimadas. Então isso quer dizer que era um sujeito com um sentido de propriedade da terra monstruoso, desmedido, sem a menor noção do que é o direito de propriedade. Eles se consideravam o centro do mundo. De repente chega um português que é um pedaço, não, nem um pedacinho, nem uma pedrinha para você. Então a história que o pessoal está contando é o contrário. O português não entrou aqui para tomar a terra nenhuma do índio, mas para ocupar a terra que o índio não ocupava. Só que daí o índio achava que aquela terra era dele. Então, isso está sendo contado de uma maneira tão invertida, tão monstruosamente invertida, mas todo mundo se acostuma. Olha, quando uma coisa é absurda, você não pensa que ela provoca dúvida. Ao contrário, o absurdo tem mais credibilidade imediata do que a verdade. Pelo simples fato de que ele desnorteia o ouvinte. Então você repete o absurdo, as pessoas acreditam. Por que é absurdo? Acreditam por que é mentira. Você perguntar quantas pessoas têm o senso da verdade? Ninguém tem o senso da verdade se não aceita e não busca a contradição. Porque a mente humana funciona por contradições. Então, se você já tem essa convicção pronta desde os seus malditos 17 ou 18 anos, você não tem nenhum espírito da verdade, você é um inimigo da verdade. Você não quer a contradição de jeito nenhum, ou seja, você não quer pensar no assunto. Você quer impor a sua vontade. Minha vontade é lei. Eu gostei disso quando eu tinha 17 anos, agora tem que ser assim. O sujeito põe um enorme pinto na mesa e ele manda. Quer dizer, são pessoas desprovidas do senso da verdade. E isso, hoje, o pessoal vai comemorar o dia do professor, eu não comemoro o dia do professor de jeito nenhum. Porque a classe dos professores é a classe mentalmente mais corrupta que tem neste país. E note bem, quando o pessoal da Escola Sem Partido fala contra a doutrinação, eu digo, vocês estão usando eufemismo. Porque o que existe aí não é doutrinação, é uma censura total, uma dominação total, uma exclusão total de qualquer ideia divergente. É uma ditadura que os caras estão exercendo. Eles não precisam doutrinar ninguém. É só você excluir as outras ideias, pronto, acabou. É o que eles fazem. Eles boicotam, eles fazem sujeito reptiliano, eles cortam carreira, intimidam, xingam, fazem bullying, o tempo todo em todas as universidades do país. E em escola secundária e primária também estão fazendo. Então, protestar contra a doutrinação é um eufemismo, quer dizer, você já começa por atenuar o problema, né? Quando deveria dizer, não, não é escola sem país, escola sem censura, escola sem ditadura, escola sem terror. É isso que nós temos que lutar. A doutrinação, se quer fazer a sua doutrinação, faça a sua, mas deixa o outro fazer a dele. Esse é o problema. O canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!